é para nós um privilégio. Amar é privilégio. Servir é privilégio. Ser amado ou ser apenas alguém que só recebe é fardo. Porque Deus nos criou para amar. Tudo aquilo que não nos leva para o outro nos traz o peso. Porque o pecado é justamente isso. Quando eu sou incapaz de viver a minha vida sem olhar a crise, a dor e o caos do próximo. Esse próximo pode ser alguém muito próximo, ou certamente são muitas crianças que devem e podem ter oportunidades muito próximas daquilo que os nossos filhos têm. E eu fico tão feliz de ver que vocês, que nós temos tido a oportunidade de investir ali. Por isso, o culto da visão se inicia justamente mostrando o que há de melhor em nós, o olhar para o próximo. O nosso projeto é justamente esse olhar, esse fazer, esse investimento em gente que muitas vezes não conseguem aprender. A grande verdade, irmãos, é que essas crianças, eles precisam aprender a aprender, porque eles não conseguem aprender sem antes aprender a aprender. Ou seja, nessa noite eu quero te expor e te apresentar mais uma vez a visão da nossa igreja. A visão que nós cremos que recebemos de Deus, porque a nossa vida ela deve ser impactada todos os dias. Porque muitas vezes nós estamos aqui, tanta coisa boa, tanta pregação boa, tanta célula boa, tanta coisa legal, tanta coisa ruim também, né? Porque toda igreja tem que ter babado, tem que ter, né, umas coisas estranhas. Toda igreja tem que ter problema. Se a sua igreja não tem problema, dá um beliscão, porque talvez você não está vivo. Porque somente quando Jesus nos restaurar por inteiro, que nós seremos como Ele é. Por isso, eu sempre gosto de 6 em 6 meses lembrá-los da visão da nossa igreja. É uma revitalização. Muitas pessoas servem aqui, muitas pessoas vêm e se envolvem, mas o mundo de hoje, ele tira essa intensidade de uma forma muito rápida de nós. Ou seja, muita gente chega aqui muito bem, empolgado, se empolga com a igreja e tudo mais, mas passa pouco tempo, a intensidade, o fervor vai e volta ao normal. Isso é muito comum, não só nas igrejas, mas na vida. O nosso problema não é falta de vontade, muitas vezes é falta de intencionalidade. Porque quando nós temos o propósito certo, a causa certa, e nos lembramos disso, o Espírito Santo nos aquece. Então abra aí a sua Bíblia em Lucas 8, que eu quero compartilhar com você. Ainda está meio esquisito. Tem um buracão lá, né? Tira um desse aqui para mim, então. Por favor. É tão bom vê-los aqui novamente, já que eu tenho feito um rodízio entre igrejas, né? Espero que todos estejam bem. Lucas 8 é um dos capítulos que eu mais gosto da Bíblia, porque ele trata de uma das coisas que nós menos sabemos fazer: ouvir. Ouvir é uma das coisas mais difíceis nos dias de hoje ou em toda a história do homem. Porque quando o homem peca, ele justamente não quer ouvir a palavra, porque ele não quer ouvir alguém dando a ele propósito, identidade, ele quer se dar o próprio propósito. Hoje mesmo eu estava vindo e meu filho fez algo, assim, muito normal, mas errado. E eu falei assim: filho, você está sendo orgulhoso. Por quê?
O papai está te corrigindo em amor. E toda criança é assim, né? Ele vem, quem fala que é? Quem fala que é? Né? Não tem essa? Né? Quem fala que é? Você que é, porque você que fala, é quem fala que é. Eu falei, filho, o papai está te ensinando, você precisa ouvir o que o papai está te falando. E muitas vezes nós somos como essa criança de 7 anos, que fica esperneando, querendo dar ou dizer que Deus não é porque a gente quer que Ele seja algo diferente do que Ele é. Porque nós temos um grande problema da audição. A audição, ouvir, é uma das coisas mais lindas para uma igreja saudável. Porque justamente nesse momento que nós entendemos que nós estamos aqui porque ouvimos a palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, todo crente tem que aproveitar muito bem uma capacidade que poucas pessoas entendem. Quantos ouvidos vocês têm? Eu tenho 4. Quantos ouvidos vocês têm? 2. Eu não sou Shrek, não sou nada diferente. Eu tenho 4. E você também. Porque nós somos hábeis em ouvir com os ouvidos, mas também nós podemos ouvir com os olhos. O grande problema do crente hoje é que ele tem o problema não de ouvir, mas de ler. De ler as Escrituras, a palavra de Deus. Isso vai deixando o coração dele cada vez mais amoldado ou na forma daquilo que o mundo quer. Eu fico, sempre vendo que muitas pessoas falam muito, mas ouvem muito pouco. Exemplo disso é o Facebook. Todo mundo fala um monte de coisa e agora você pode ficar preparado, está todo mundo falando de campanha política. Todo mundo falando e tal, o outro rebate. Mas a grande verdade é que você só escuta quem você dá crédito. Não é assim? Eu mesmo, eu vou rodando lá meu Facebook, quando chega em alguém que eu escuto de verdade, que eu dou o quê? Autoridade, que eu quero ouvir, que eu respeito, eu paro e leio, seja um textinho ou um textão. Por quê? Para ser ouvido não basta apenas falar. Você não precisa só trazer a sua voz à tona. A sua vida precisa, porque ela demonstra o que você tem ouvido. E Lucas chega no capítulo 8 de Jesus com um Jesus que está sendo muito ouvido com os ouvidos naturais e com as mãos. O problema é que nesse momento Jesus já era cercado por muita gente, uma multidão, o povo estava ali porque Jesus estava fazendo milagre. Eu tenho certeza se hoje eu impor a mão aqui e alguém e vier um negócio, uma cura divina, no outro culto já tem mais 100 pessoas aqui. Sabe por quê? Porque toda a multidão quer e procura aquilo que lhe dá utilidade, aquilo que lhe dá prazer. A única massa que eu conheço da minha vida é a massa do galo. Ou seja, imagine a massa do Atlético no Mineirão e você fazendo aquilo que Jesus vai fazer aqui. Contar uma história. Imagine você no meio do Mineirão lotado. O povo querendo ver espetáculo, o povo querendo ver pão em circo, o povo querendo ver Ronaldinho Gaúcho. E sobe um cara, um gago qualquer, e vai contar 2 parábolas. A multidão não quer ouvir histórias, mas eu quero mostrar que hoje Jesus age intencionalmente na vida da multidão, dos discípulos e de quem é desprezado pela sociedade. A primeira coisa que nós vemos em Lucas 8 é que essa multidão é essa parábola. No verso 8 diz, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. No verso 15, após contar a parábola das boas sementes, ou das 4 sementes, Jesus diz assim, mas a semente que caiu em boa terra são os que com coração bom e generoso ouvem a palavra e retêm e dão fruto com perseverança.
No verso 18, quando ele já tinha dito uma outra parábola, agora da luz debaixo da cama, ele diz que, portanto, verso 18, Lucas 8 diz assim: portanto, considere atentamente como vocês estão ouvindo. A quem tiver, mais lhe será dado, de quem não tiver, até o que pensa que tem, será tirado. Ou seja, Jesus, ele não vai intencionalmente dar aquilo que o povo quer. Ele dá o que o povo precisa. Porque toda intencionalidade requer uma visão e uma verdade por trás. E Jesus não interage comigo e com você em nenhuma maneira, senão naquilo que você precisa, não naquilo que você quer. Porque toda multidão quer milagres. João 6 mostra isso muito bem, que quando Jesus alimentou 5.000 homens, mais as suas famílias, o povo queria fazer de Jesus o rei na hora. Por quê? Porque eles viam em Jesus um profeta que fazia milagres e que deixava a barriga deles cheia. Muitas vezes nós estamos servindo Jesus porque ele tem deixado a nossa barriga cheia. E a pergunta que Jesus então vai contando a história, mostra que Jesus é alguém que é intencionalmente amoroso e relacional com todo tipo de pessoa. E assim deve ser qualquer igreja, relacional com as multidões, porque as multidões também precisam ouvir a mensagem de Jesus. E ele vem e diz: intencionalidade relacional. É quando eu decido viver com o propósito de abençoar as pessoas que Deus coloca no meu caminho. Jesus estava cercado dessa multidão, as pessoas estavam no caminho dele, Deus havia colocado essas pessoas ali, e Jesus não as despreza, mas ele entra, ele anuncia, ele traz essa mensagem: olha, vocês precisam me ouvir. E de repente Jesus está dentro de uma casa, cercado de gente, e o texto bíblico diz no verso 19 que a mãe e os irmãos de Jesus chegaram. Se fosse eu, mamãe chegou, né? Sai todo mundo, levanta por favor, mamãe vai sentar aqui. Não é muito normal isso acontecer, querido? Que todos nós vamos dar valor, aos de sangue, falar assim: não, eu estou em casa, manda a mamãe entrar, tira alguém daqui. E Jesus responde mais uma vez, e Lucas vem construindo esse caminho do ouvir de uma maneira maravilhosa. E olha o que o verso 21 diz. Ele lhe respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as praticam. Agora então, Jesus, após dar o seu recado, dar a sua mensagem a uma multidão, ele percebe uma coisa. Ele percebe que muitas vezes os discípulos, aqueles que estavam muito próximos deles, eles eram próximos, mas eles eram distantes de coração. E existe isso de uma forma muito fácil no nosso meio. Você pode estar tão próximo a nós, tão próximo, à igreja, a todos nós, como uma família de fé, mas o seu coração é de multidão. O seu coração quer ver Jesus te abençoar, e você só se relaciona com a igreja e com Deus a partir desse pressuposto. Deus precisa ser útil para mim. Se Deus não é útil para mim, eu busco em outro lugar. Aquilo que resolve o meu problema é quem eu vou servir. E Jesus percebe, e ele agora vai ser intencional com os seus 12. Por isso, a partir do verso 22, diz assim, aí vamos ler. Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Eles entraram dentro de um barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: quem é este que até os ventos e as águas dá ordens, e eles lhe obedecem? Ou seja,
Jesus pega os seus 12 para ter um tempo intencional de discipulado com eles. E o discipulado não vai acontecer senão no meio do barco e não quando eles chegarem somente lá. Por quê? Esse texto nos mostra, dentro do contexto do próprio capítulo, que é o quê? Ouvir. Que Jesus disse. O que ele disse? Vamos para o outro lado do lago. Se esses discípulos soubessem quem Jesus era, eles não iriam incomodá-lo quando a tempestade chegou, porque eles sabiam que aquele que falou é o Filho de Deus. Mas o texto nos mostra algo totalmente diferente. E uma das coisas que mais me impressiona nesse texto é aonde a tempestade ocorre. No Mar da Galileia. O Mar da Galileia era o local de trabalho de 4 desses 12 discípulos. Pedro, Tiago, João e André. Os 4 tinham total autonomia, expertise na pescaria nesse mar. Quantos problemas eles já não enfrentaram naquele mesmo mar? E por que eles tomam uma atitude diferente quando Jesus está lá dormindo? Porque eles transferiram a responsabilidade de salvar o barco a Jesus, da mesma maneira como muitas multidões transferem a responsabilidade de te dar uma casa, um carro e o resto na poupança para Deus. E não interessa o que Deus diz, você não quer ouvir, Deus tem que ser útil para você. Se não é, é por isso que hoje a cada 3 crentes, um é desviado. Sabe por quê? Porque eles escutam uma mensagem de um Deus utilitário e não de um Deus que fala. Um Deus que fala é um Deus que diz: eu criei os céus e a terra, eu criei todas as coisas, eu criei o homem. Se eu criei as coisas, se você crê que Deus é o criador dos céus e da terra e que Ele te criou, quer dizer que Deus tem um propósito para a sua vida. O problema é que você não quer ouvir. Então, Jesus vai de uma forma maravilhosa dormir e deixar as ondas balançar o barco. Muitas vezes a crise da vida vem, não é verdade? O dia mau chega para todo mundo, você pode ficar tranquilo. Ah, pastor, ainda não vivi. Você pode esperar que vai chegar. Que isso, Pipe? Uma mensagem dessa logo no domingo à noite, irmãos, está na Bíblia. Deus disse. Ou seja, e você se relaciona com Deus como se Deus tivesse que ser alguém que vive acordado. No sentido qual? No sentido de que todo dia você tem que ser aquele cara do filme que eu não lembro o nome. Porque eu sou péssimo de filme, mas lembra de um filme que o cara tem que todo dia mostrar e contar a história de novo para a mesma mulher, porque ela não tem, nenhuma memória? Alguém sabe o nome do filme? Como se fosse a primeira vez. Pois é. Muitos crentes se relacionam com Deus como se fosse pela primeira vez. Ou seja, você se converte e desvia de madrugada. Aí tem que acordar e fazer todo o enredo maravilhoso para você. Te conquistar novamente. Falar assim, olha, amada minha, eu morreria de novo naquela cruz. Para você se apaixonar de novo por Jesus. Querido, quem precisa disso é quem não ouve. Porque se você precisa de um Deus que precisa te dar norte e identidade todos os dias, quer dizer que você está com um problema de audição. Você não escuta bem as palavras. Você precisa voltar a entender. Sabe por quê? Porque existem maneiras que Deus fala, que Deus muitas vezes te dá uma ordem. Fala assim, vai para aquele lugar, faz isso, faz esse curso, faz tal coisa, fica aqui, faz isso. E você vai e faz. Pronto, Deus, já fiz. Passa um mês e você fala assim, Deus está muito em silêncio. Será que é para mim estar aqui mesmo, Deus? Irmãos, se Deus falou, se Ele falou, que nós vamos chegar do outro lado do lago, deixe o cara dormir. Porque nós vamos chegar lá.
Se Deus te falou que é para você estar onde você está, que é para que, ou seja, aguenta firme. A tempestade é só um momento de discipulado na sua vida. Não entre em pânico. Ou seja, Jesus quer mostrar o que intencionalmente para esses discípulos? Que eles não o conhecem. Quando ele levanta, ele para o mar e pergunta: onde está a sua fé? Quer dizer, vocês continuam me enxergando como a multidão. Vocês querem pão. Vocês querem utilidade. Vocês querem o que eu faço, não quem eu sou. E para que vocês vejam, então, Jesus se revela como Deus, porque Jesus é Deus, 100% homem, 100% Deus. Jesus para tudo, governa, ele põe a natureza na sua ordem, porque ele pode. E ainda assim, a pergunta dos discípulos é estranha. Quem é este? Quem é este? Irmão, não sei você, mas se eu ficasse 2 anos, 1 ano e meio com Jesus do meu ladinho, eu não sei se eu ia ser igual esses caras, não. Imagina, você andando com Jesus todo dia, dormindo com ele, perto dele, fazendo tudo com ele, e chegar depois de um tempinho, você fala assim: quem é esse cara? Infelizmente, irmãos, tem muito marido assim, né? Tem muita mulher assim até hoje. 10 anos de casado, pastor. Até hoje eu não conheço meu marido. Sabe por quê? Porque você não parou para ouvir. O nosso problema em todos os relacionamentos é a falta de intencionalidade. E quem ouve é intencional. É por isso que o culto cristão, ele é centrado na palavra. É o momento de Deus falar com o povo dele. Por isso que a parte mais importante do culto é sim a palavra. O centro do culto é a palavra, porque é a única hora que Deus fala. Ah, pastor, mas Deus me fala em muitos momentos. Sim, mas aqui é quando nós abrimos a palavra de Deus. E nós cremos que ela é inerrante, infalível, sempre viva, inspirada palavra de Deus. É Deus dando voz para nós aqui hoje. Por isso, então, eles terminam isso com essa pergunta: quem é este? E Jesus, então, vai agora mostrar a intencionalidade dele com um outro tipo de gente, uma outra sociedade, mas ele continua sendo intencional com seus discípulos. Vamos ler aí no verso 26. Lucas 8, 26. Navegaram para a região dos Gerasenos, que fica do outro lado do lago, frente à Galileia. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele o endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Quando viu Jesus, gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele. Mesmo com os pés e as mãos acorrentados, entregue aos cuidados de guardas, quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários. Jesus lhe perguntou: qual o seu nome? Legião, respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele. E imploravam-lhe que não os mandassem para o abismo. Uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina. Os demônios imploraram a Jesus que lhes permitisse entrar neles, e Jesus lhes deu permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo em direção ao lago e se afogou, vendo o que acontecera. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos nas cidades e nos campos. Verso 35. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem havia saído os demônios, estava sentado aos pés de Jesus, vestido em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que tinham visto contaram ao povo como o endemoniado fora curado. 37. Então todo o povo da região dos Gerasenos suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo. Ele entrou no barco e regressou. O homem de quem haviam saído os demônios suplicava-lhe que o deixasse ir com ele, mas Jesus o mandou embora, dizendo: volte para casa
e conte o quanto Deus lhe fez. Assim um homem se foi e anunciou na cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por ele. Olha bem essa sequência de nocautes de Jesus. É jab direto. Primeiro, ele é intencional com uma multidão que quer as suas mãos, e ele conta uma história. Depois ele traz os seus 12 eleitos discípulos que deviam estar assim se gabando no meio da multidão e falou assim: eu vou te mostrar quem vocês são multidão, mesmo sendo chamado discípulos. E Jesus ensina esses caras. E olha só a primeira lição da escola de discipulado de Jesus que vai acontecer. Jesus havia chegado num lugar onde nenhum judeu gostaria de estar. Por quê? Porque ali era terra gentílica, uma terra de que judeu tinha certeza que aquele povo ali era imundo e não merecia o Deus de Israel, que eles eram um povo escolhido, eles eram da raça, eles eram os caras. E Jesus leva eles para um lugar que não apenas era gentílico, de não judeus, mas um lugar que tinha sepulcros e porcos. Você quer perder um amigo judeu? Deixa eu te dar uma dica infalível. Chama ele lá na sua casa, cumprimenta ele, Shalom Adonai, e faz uma bisteca de porco para ele. Ele nunca mais vai voltar, ele nunca mais vai olhar na sua cara, porque o porco é um animal imundo. E lá tinha uma colina com porcos. Ou seja, Jesus primeiramente vai responder aos discípulos na boca de quem? Sobre quem ele é? Na boca de um demônio. O demônio é usado por Deus para responder aos discípulos, todo serelepe, quem ele de fato é. O que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Porque o próprio João, assim como Lucas, João diz que Jesus disse: eu vi Satanás caindo como um raio. Por isso, os demônios sabiam quem Jesus era, e ainda sabem. O nosso problema, irmãos, não é a falta somente de valorização de Deus, de entrega a Deus. É a supervalorização das trevas. O problema é que você acha que Deus é rival de Satanás. Não é. Satanás é o nosso rival, porque ele já sabe o caminho dele. Nosso problema é que a gente valoriza tanta coisa que não deveria. E Jesus então vem e dá essa aula. Mas ele vai muito além. Ele vai mostrar que Jesus não vem apenas para um povo, mas ele vem para todas as nações. Quando ele vai numa terra imunda, no meio do sepulcro, perto de porcos, e o que ele faz? Ele restaura a identidade, o valor de uma pessoa que a sociedade tinha julgado para a morte. Porque quando as nossas famílias, e quando essas famílias, quando essa sociedade, essa cidade que estava a uns 10 quilômetros dali, não deu conta do endemoniado de expulsar, de resolver, eles trancaram ele lá longe. E mesmo assim eles não deram conta. Assim é a vida de muitos de nós. Talvez você está aqui e você foi rejeitado como esse homem. Ou talvez você rejeitou alguém como a sociedade o fez. E eu quero te dizer que o Evangelho, a intencionalidade de Jesus, ela vem não só para uma grande multidão, não só para os discípulos, mas também para aqueles que são ditos como a escória da sociedade. E Jesus restaura o valor, Jesus restaura a identidade desse homem, porque o texto diz que quando eles viram que o homem estava em perfeito juízo, eles chamaram todo mundo. Ou seja, alguém resolveu um problema. Sabe, irmãos, quando somos intencionais, nós somos e estamos aprendendo algo muito diferente. Existe uma diferença entre uma igreja intencional e uma igreja clube social. O amor intencional pelo diferente. Se a gente ficar aqui só
com quem a gente gosta ou com quem se veste igual a gente. Nós somos um clube social. Vamos fechar a porta e vamos fazer coisa melhor, que tem muita coisa melhor para fazer. Mas se nós queremos ser uma igreja intencional, nós precisamos começar a olhar para o lado, conhecer as pessoas que sentam do nosso lado, nos envolver nos pequenos grupos, nos envolver com o diferente. Você acha que eu sou um cara, que me dou bem com todo mundo que está aqui? Você acha que todos os meus líderes, os meus 12, são só gente que eu assim amo de paixão, afinidade? Óbvio que não. Mas todos eles merecem a intencionalidade de Jesus, por isso eu tenho que ser intencionais com eles. Quando Deus coloca as pessoas no seu caminho, seja na igreja, na sua casa, no trabalho, em qualquer lugar, você precisa entender que amor, ele é voluntário e ele é intencional. Por isso, olha só o que Deus vai fazer. Deus vai nos mostrar que a vida vai muito além de ter os nossos problemas. E antes de mostrar aqui a partir do nosso lema e da nossa missão, preste muito bem atenção quando Jesus pergunta o nome do demônio. Eu nunca vi na Bíblia Exu Caveira, nunca vi nenhum nome, só vejo esse. E deixa eu te explicar o porquê que existe esse nome aqui. Tanto os judeus que estavam assistindo, quanto os gentios que estavam também vendo, quanto o homem e Jesus tinham a consciência de um contexto histórico inegável. Eles eram dominados por Roma. Eles eram dominados pelo Império Romano. Legião é o nome do destacamento de guerra do exército romano para alcançar e para conquistar novas terras. Pense muito bem, você que é muito bom de imaginar. Um exército de no mínimo 6.000 homens com um escudo grandão, toda roupa, os caras fortes, uma espada e batendo. Tropa de elite, osso duro de roer, pega um, pega geral, também vai pegar você. Sabe por quê? Porque quando ele responde legião, é justamente isso que ele quer dizer. Quando a legião chega, é o caos. Quando as trevas chegam e chegaram naquela cidade, na vida daquele homem, é o inferno. Porque eles matam todo mundo, eles destroem a vida de todo mundo, tudo está em cinzas. E Jesus foi ali. E Jesus está ali. E ele manda os demônios embora. Ou seja, então, esses demônios pedem para que eles sejam enviados aos porcos. E olha que contraste, porque Jesus então não foi só intencional com a multidão, com os discípulos e com um homem. Agora ele é intencional com a sociedade desse homem. Por que Jesus então permite que esses demônios entrem nos porcos e morrem? Pelo simples fato de mostrar um valor que não mudou até então. Um valor que que ali era real e hoje é mais real do que nunca. A nossa sociedade valoriza mais as coisas do que as pessoas. Enquanto aquele homem estava ali nos sepulcros, bem do lado tinha gente alimentando muito bem os porquinhos. E Jesus só começou a ser ouvido pela sociedade quando Jesus chegou no ídolo deles. E sabe de uma coisa? Tem gente que acha isso muito difícil, mas Jesus tem que mexer em muita coisa na sua vida para você começar a ouvir, talvez. Talvez você ama Jesus de todo o seu coração, desde que ele não mexa na sua coluna de porquinhos. Desde que ele não mexa naquilo que você já construiu. Desde que ele não mexa naquilo que você não quer ouvir o que ele tem para te dizer. Mas Jesus, ele é diferente. Ele não dá um passo sem ser intencional, de propósito, para transformar as pessoas, para levar cada pessoa a um relacionamento público e crescente com ele mesmo. Por isso, o nosso propósito, a nossa vida deve estar lastreada nessa missão.
de levar cada pessoa, ou seja, cada pessoa que Deus coloca na sua vida, que Deus entrou na sua história, seja ela multidão que você esbarrou, seja ela alguém próximo, discípulo, seja ela alguém estranho, diferente, um cara que você nunca seria amigo, se você está na frente dele, se Deus te colocou, se a sua história trombou com a dele, leve essa pessoa a um relacionamento público e crescente com Jesus. Porque é para isso que você nasceu. Essa é a nossa identidade, essa é a nossa missão. E a nossa igreja, ela precisa ser mais missional. Ela precisa entender do nosso propósito. E esse propósito, ele se dá da seguinte maneira. 84% das pessoas que se convertem hoje, se convertem por meio de amigos ou relacionamentos. De alguém que foi intencional. Se você está aqui hoje, provavelmente é que você ouviu a mensagem do evangelho de alguém. Alguém foi de propósito, falou assim, Jesus tem um propósito para a sua vida. A pergunta é, o porquê que você não pode ser assim também? Por que nós não podemos ser intencionais entre nós mesmos? Por que nós não podemos entender que o nosso relacionamento com Jesus é público? Pense bem, na sua empresa lá, né? Está lá. Você, crente. Do seu lado, uma irmã ateu, graças a Deus. E de uma outra, um ateu de verdade. De repente, o ateu faz uma bobagem. Ele trai a mulher, ele faz alguma coisa. Todo mundo acha lindo, né? O que importa é ser feliz. Deus te abençoe, fica assim mesmo. O que importa é ser feliz, o que importa é que você está bem. Não é assim? É assim. Eu estou junto, sabe? É assim, né? Isso é o amor, sabe? Esse tipo de amor que nunca repreende, que nunca aponta um caminho. Esse tipo de amor todo mundo quer, porque todo mundo permanece construindo os seus impérios, mas vai chegar um dia que o seu império vai trombar com o império de alguém. E você vai ver que não existe tal amor. Aí vem para o ateu, graças a Deus. Ele faz uma bobagem e ainda pede para o crente orar por ele. Ele é ateu. Mas no momento da crise, ele falou assim, querido, pede o seu Deus para orar por mim, né? Não tem gente assim? E de repente o crente faz uma bobagem. Vem esse e esse. Ah lá, não falei? E diz que é crente. Não é assim, querido? Ou é só na minha vida? Eu tenho um grupo de tênis. Só eu, de crente, pastor ainda. O resto é tudo bebum. Gente boníssima, gente fina. Mas o povo é do mundo. E eu jogo tênis com eles toda semana. Irmãos, no primeiro dia que eu perdi um pouquinho da linha num jogo, que eu dei uma bolada no cara na rede por querer. Ué, pastor, você não pode fazer isso não? Não é assim? Ué, você não é pastor? Mas as boladas que eu tomo, ninguém fala nada. Às vezes eu, desde a cruz, dou uma bolada neles, mas... beleza, eu peço... Ele falou, cara, tá, me perdoa. Mas eu dei a bolada. Ou seja, a sua vida é pública. Se você se diz que carrega o nome de Jesus, saiba que tem todo mundo olhando para você. E Deus te chamou para viver essa vida pública. Porque a fé não se esconde debaixo da cama. A luz não serve se ela está escondida dentro dos templos evangélicos da nossa vida. O nosso problema é que a gente quer morar nas igrejas até que Deus resolva o nosso problema. Porque a gente quer que Deus nunca fique em silêncio para nos ensinar uma palavra que Ele já falou. Por isso, levar cada pessoa requer um relacionamento público e crescente. Porque toda vez que eu me encontro com Jesus, que eu escuto a palavra de Jesus, de fato, a palavra me transforma. Irmãos, é por isso que na nossa igreja a gente prega a Bíblia, a gente segue os livros. A partir da semana que vem, vocês não podem perder. Nós vamos iniciar um estudo dos profetas menores. Vai ser Amós. Imagina, querido, o Clélio, Bruna Arruda, Renatinha, mandando uma mensagem profética real para você. Você vai sair daqui muito bem.
porque Deus quer falar com você. Sabe, num tempo onde a mensagem profética foi banalizada, eu digo isso várias vezes, todo profeta que só fala muita coisa boa, eu já nem escuto mais. Porque quando eu leio a Bíblia, os profetas só servem para uma coisa: denunciar e trazer esperança após esse denúncio. E tem gente que só traz, bonança. Muito cuidado. Ou seja, que a gente possa carregar essa missão de levar cada pessoa a um relacionamento público e crescente com Jesus. Por isso que na nossa igreja, vocês vão perceber, se não já perceberam, aqui o ensino é a prioridade. Porque a gente não consegue enxergar relacionamentos saudáveis sem a transformação da palavra de Deus. Se você se relaciona como igreja, somente pelos relacionamentos você está carregando um tipo de pensamento. Uma cosmovisão, uma visão de mundo que pode ou talvez não seja a visão de Deus. É por isso que quando a palavra ela é anunciada no culto, nas células, nos cantos, nos cafés, é importante elevar o ensino para melhorar os nossos relacionamentos. É melhorar, não é fazê-los perfeitos. Nós não temos qualquer intenção de sermos a igreja perfeita. Nós temos total intenção de sermos uma igreja saudável, aonde os problemas vêm, mas a gente trata eles com perdão e sinceridade. Por isso, Jesus vai tratar não apenas de devolver esse homem à identidade. O final do texto, ele faz algo que me choca. Os caras vêm e falam assim, cara, vai embora daqui porque você só trouxe problema. Você matou os nossos porquinhos, você só traz confusão. A gente não te quer aqui. Volta lá para os seus povos lá, ó. Volta lá para o seu povo. Aqui não. E Jesus se retirou. É um texto assim, tipo assim, ele ouviu o clamor do coração. Mas antes, ele fez algo que me choca. O texto diz que o homem que ele restaurou, o procurou, falou assim, ó, se esse cara me restaurou, eu vou embora com ele. Eu faria a mesma coisa, querido. Faria a mesma coisa. Se entre Jesus, o cara que me libertou dos demônios, e o povo que me rejeita todo dia, eu vou com quem me dá valor. Aí canta a música, você tem valor, o Espírito Santo. Aí eu vou é com Jesus mesmo. E olha a resposta de Jesus. N-A-O, tio. Não, você não vai comigo. Ah, se fosse eu faria igual meus meninos lá em casa. Eu ia chorar sem cair uma lágrima. Se você é pai, você é mestre nisso. Se você vê seu filho chorando com lágrima, é que pode ser de verdade. Mas tem muito choro que não cai uma lágrima, né? Assim, é aquela sirene que acorda o prédio inteiro, né? 3 horas da manhã. Mas ele não está chorando. Ele está fazendo birra. Não é assim, Renatinha? Pois é. Lá em casa, acontece. Se eu fosse esse homem, eu ia fazer igual os meninos lá em casa. Eu ia aprontar um berreiro, ia fazer uma birra que Jesus ia me levar. Sabe por quê? Porque todo pai chega uma hora que ele enche a paciência. Fala, então vamos, menino. Não é assim? Então toma essa bala logo aí. Então toma sua Coca-Cola zero. Não é? Se você não é assim, parabéns. Você aprendeu com Deus, porque Deus não é assim. Jesus falou não, e é não mesmo. Mas ele não disse só não. Ele disse assim, olha, agora você faz parte dos meus. Você não está aqui porque agora eu te dei um status, mas porque eu te dei uma missão. Vai. Vai aonde te detonaram, te bateram, te renegaram. E conta tudo que Deus te fez. E o texto diz que ele contou para a cidade inteira. Sabe por quê? Porque toda notícia de transformação as pessoas querem ouvir. E talvez você fique aí pensando que
você continua sendo um pobre coitado. E a verdade é que sem Jesus todo mundo aqui é pobre coitado. Pecador, filho da ira. Mas com Jesus a gente recebe novamente a identidade, o valor e o propósito de Deus para nossas vidas. Toda a igreja, e a nossa igreja Lagoinha Mineirão, ela só vai ser saudável se a gente olhar para fora, se a gente olhar para o lado, se a gente estender a mão para o diferente. Por isso, nós temos que elevar o ensino para melhorar os relacionamentos. Nós somos muito bons no serviço, está cheio de voluntário aqui, todas as áreas, igreja muito organizada, né? Uma coisa boa. A gente tem muitos defeitos, mas muitas qualidades. Mas uma das coisas que a gente está com muito perigo de ser é um clube social. Se a gente não começar a olhar para fora. Se você se relaciona com essa igreja, como assim, olha, eu estou esperando o dia que alguém vai me ligar, que alguém vai fazer alguma coisa. É muito simples. Começa a ligar, a se interessar, que é muito mais fácil fazer amigos quando você dá o passo, não quando alguém dá o passo para você. Eu sou tímido, sou gago, e eu chego em qualquer lugar hoje e já entro e dou qualquer jeito. Por quê? Porque quando eles veem que eu não falo bem, eles ficam um pouco de pena, logo eles vêm para perto, eu já me aproveito. Vamos embora. Nós temos 7 pilares culturais na nossa igreja para nortear a saúde dos nossos relacionamentos. O primeiro deles é a consciência do nosso. Ou seja, a igreja não é minha, a igreja não é do pastor Márcio, a igreja não é de mais ninguém, a igreja é nossa. Por quê? Porque a responsabilidade de nos cuidar, de cuidarmos uns dos outros é mútua. A igreja não é um lugar onde se vai, mas quem nós somos. Por isso, nós temos que abraçar esse chamado, essa vocação com intencionalidade e falar assim, eu sou a igreja e eu quero abençoar pessoas. A consciência do nosso é que nos leva a de 6 em 6 meses ter a prestação de conta de cada centavo que entra aqui. A consciência do nosso é que nos leva a ter um conselho gestor, que eu não posso falar assim, pinta a igreja toda de rosa agora. Não, você não vai não. Por quê? Porque existe um conselho que está pensando no bem de todos. A igreja é a consciência do nosso, sabe que qualquer líder aqui pode ter qualquer atitude reprovável e ter que ser retirado, que a igreja permanece, porque existem anciãos que são os vogais da igreja. A igreja não está na mão de uma pessoa só. Isso é saúde para nós. O outro ponto é a pessoa certa no lugar certo. É a mesma coisa, irmãos, que você escolher o Bruno Arruda para cantar. Vai dar certo? No próximo culto já tem 30 a menos. No outro já tem 20. Fala assim, eu gosto muito do Bruno, mas ele cantando não dá não. É a mesma coisa que você fala assim, não, agora eu vou dançar. Não vai dar certo, querido. Porque cada um tem um dom e um talento, cada um é uma parte do quebra-cabeça. E se você não faz parte dessa parte, falta uma parte. Porque ninguém ocupa um lugar em uma família que só você pode exercer. Por isso, você tem um lugar certo. E você pode ter, pastor, mas eu ainda não sei. Então, faça testes. Serve aqui, serve ali, faz isso, faz aquilo, mas participe. Porque você tem um dom, um talento que eu não tenho e eu preciso dele. A cultura da graça é a maneira como nós nos relacionamos como igreja, dando paciência, tendo paciência, tendo paciência, tendo paciência e tendo perdão. Se você busca uma igreja perfeita, você pode se beliscar também que talvez você não esteja vivo. Mas se você quer viver uma igreja de relacionamento, de perdão, de erros e acertos, a cultura da graça é o caminho que a gente anda, que a gente vai errar. Eu vou errar com vocês. Eu vou ter coisas e escolhas erradas que eu posso levar você para algo diferente, sabe? Não sei, queira Deus que Ele nos proteja. E Ele assim o faz. Mas todo mundo aqui, se relaciona, ofende e acerta.
Por isso, a cultura da graça é esse caminho que a gente caminha do perdão, porque nós sabemos o perdão que recebemos. A valorização do indivíduo é bem simples, as pessoas são mais importantes do que as suas tarefas. Se você está muito atarefado e você não consegue servir da maneira que Deus quer que de fato você sirva, e você está ali, você é mais importante. E é por isso que também é importante que cada irmão esteja ligado a um pequeno grupo de irmãos, a uma pequena célula, porque isso é importante para nós, porque você é mais importante do que aquilo que você faz. A responsabilidade é justamente esse fardo leve pelo Espírito que nós recebemos, mas que todos nós temos que estar atentos. Eu tenho uma diferença de vocês, só uma: o tamanho da minha influência. Valor, dom, todos aqui temos o mesmo valor e dons diferentes. Mas o que diferencia o pastor de vocês é a influência dele. E eu vou dar conta da minha influência, mas você também vai dar da sua. Por isso, deve haver responsabilidade. Responsabilidade no serviço aos irmãos. Um ritmo equilibrado. Porque quem mora na igreja não tem tempo para ser uma. A grande verdade é essa. Quem mora na igreja, quem fica de culto em culto, não tem tempo para ser igreja em casa, no trabalho, não tem tempo para ouvir a Deus no secreto. Olha, se você vem no culto de domingo à noite, o culto de domingo à noite é o seu culto. Eu não quero ver você aqui no culto das 10. Não precisa, porque é uma celebração. Uma célula e um ministério. O ritmo é equilibrado, porque existe tempo para todas as coisas. E uma liderança inspiradora. Os líderes têm que ser aqueles que já têm um caminho de servidão, sabe, na obra, de gente que já é aprovada e reconhecida. Sabe de uma coisa, irmãos? Eu sempre tenho dificuldade de pregar. Porque falar para mim não é natural. Mas que eu seja uma inspiração para vocês, de que eu estou usando da minha fraqueza, reconhecendo que Deus me usa e que existe um dom, mesmo tendo um espinho no meio. Se eu, tendo disfluência na fala, posso trazer uma mensagem dessa, com eloquência, para você, você também pode fazer aquilo que Deus está te dizendo para fazer. Você também pode. Você também pode servir em qualquer lugar. Também você pode vencer. Porque não é a sua força, é o Senhor que nos leva. Então, uma liderança inspiradora que nos leva a essa verdade. O amor, então, é voluntário e intencional. O que eu quero é lembrar aos irmãos que a nossa relação como Lagoinha, Mineirão, ela tem que ser voluntária, porque amor não olha a retribuição. Se você acha que você ama, né? Eu vou fazer isso, vamos ver se ele vai entender e me responder. Você não ama. Jesus não morreu ali, não te amou porque, vamos ver se esse povo vai ver. Não, ele te amou e ponto final. O amor é voluntário e o amor é intencional. Quanto mais eu não espero de alguém a retribuição e quanto mais eu consigo enxergar a pessoa, a necessidade dela e aquilo que eu posso dar para ela, mais saudável é a minha espiritualidade com Jesus. Mais parecido com Ele eu sou. Isso é a coisa mais difícil que tem. Mas nós não podemos tirar isso da página da igreja. Porque só assim nós vamos conseguir ser intencionais com a multidão, com os discípulos, com os massacrados pela sociedade. Só assim a gente vai conseguir enxergar alguém diferente da gente e amar intencionalmente. As pessoas nos acusam de sermos os donos da verdade. Elas nos acusam de sempre a gente quer converter alguém. É verdade, querido. A gente é assim mesmo, a gente é intencional. Todo relacionamento meu, eu quero mostrar para aquela pessoa que Jesus
é o caminho, a verdade e a vida. O problema não é isso, o problema é como. Se você não escuta a história da pessoa, se você não escuta o coração da pessoa, você responde o que a pessoa não está precisando ou não está perguntando. Quando eu amo, eu primeiro aprendo a ouvir. Ouvir a palavra daquele que me amou primeiro. E ouvir aqueles quem Deus amou de tal maneira. O amor é voluntário e intencional. Por isso, a Lagoinha Mineirão, ela visa oferecer uma estrutura para que a igreja cresça e se desenvolva. Ou seja, a nossa igreja como placa, como instituição, ela não se gaba de ser a igreja de Cristo, porque ela não é. Ela contém a igreja de Cristo. Ou seja, o nosso propósito é construir uma treliça para que a videira cresça, se desenvolva bem e dê bons vinhos, boas uvas. Ou seja, muitas vezes essa estrutura sufoca a igreja, mas quando ela é boa, ela é firme o bastante para a igreja se desenvolver. E tudo o que é natural é orgânico. Vai ter peste, vai ter bicho e a gente vai ter que saber lidar com aquilo. Ou seja, não espere da nossa igreja um processo certinho, uma máquina de produção. Não espere essas coisas de nós. Espere um povo querendo se relacionar. Um povo querendo aprender de Deus e viver como o povo dele. Então, nós entendemos como Lagoinha que existe um tripé que vai ser essa treliça para facilitar. O primeiro deles é a celebração, é o culto. É o momento que todos se reúnem para festejar o que Deus fez e a adoração que nós demos a Deus por todo esse tempo. Por todos esses dias, de segunda a segunda. Nós estamos aqui para celebrar e para ouvir Deus falar conosco. O segundo ponto é o grupo de crescimento. E aqui é um ponto muito importante. Eu sei que muita gente aqui tem experiências péssimas com célula e outros muito boas. Mas não existe uma estrutura dentro de uma metrópole tão grande igual a nossa que nos faça ter um relacionamento intencional com um conjunto menor de pessoas do que termos igrejas nas casas. A grande verdade é que uma boa célula é uma igreja em casa, onde as pessoas se cuidam, são acompanhadas de fato. A nossa intenção é termos bons líderes para gerar esse relacionamento. Então, se dê, mais oportunidade de fazer parte de um GC. E o ministério, ou seja, um culto, uma célula e um ministério. Porque servir faz parte do amor. Servir a comunidade, servir aos nossos e servir as pessoas lá fora. Graças a Deus. Querido, fica dentro da visão. Deus te abençoe e Deus te guarde. Uma boa semana.